Segundo livro de Reis, capítulo 4, eu vou ler aqui para você. O vovô aqui vai tirar o óculos. Diz assim a Bíblia Sagrada. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu o seguinte: Seu Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e paga as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, riquíssima em sabedoria, em entendimento, em direção e dicas para as nossas vidas, especialmente neste tempo em que vivemos. Pedimos, pois, a tua bênção para a compreensão da sua palavra e que ela produza em nós esperança nova, ânimo novo, energia nova, força nova. Nos abençoe com a sua palavra, é a nossa oração no nome precioso e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Vamos contar primeiro a história. Eliseu é o sucessor de Elias, está agora no ministério profético em Israel. Uma das características do Eliseu é que ele é um sujeito bastante intenso, bastante apaixonado pelo que faz. As coisas dele são muito intensas. Outro dia um grupo de pessoas lá estava reclamando com ele, ele arrebentou com todo mundo. Mas em várias ocasiões, quando algo vai acontecer, ele fala assim, muitas. Houve uma ocasião em que um exército estava precisando de água e ele disse assim: cavem cisternas, mas cavem muitas, porque tantas quantas cisternas vocês cavarem, elas serão todas cheias de água. E todas que eles cavaram foram cheias, não foram mais cheias porque não tinha mais. E agora, de novo, a nossa história tem esse negócio de muitas. Essa mulher, que não diz o nome dela, nem o nome do marido, nem o nome dos filhos aqui no texto, era esposa de um que nós chamaríamos hoje seminarista. O candidato a profeta. O candidato a profeta era alguém que sentia um chamado de Deus para ser profeta, mas ia caminhar com o profeta, aprendendo dele o ofício da profecia, vendo o jeito dele viver, mais ou menos como Jesus fez discípulos. Ele disse: venham após mim, caminhem comigo, olhem como eu faço, aprendam de mim. Assim eram os candidatos a profetas naquele tempo. E um desses meninos era casado e tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que ele morreu, não diz o que aconteceu, se era o Covid ou não, mas diz que ele morreu. Um dia todo mundo vai morrer, né? E a não ser que Jesus volte, os que estiverem vivos e que creem nele subirão sem passar pela morte. Mas ela vai procurar o Eliseu e diz: olha, meu marido, teu servo,
Ele era um homem temente a Deus, você o conhecia, mas ele morreu. E agora o credor veio buscar os meus filhos para torná-los escravos. Por quê? Porque naquele tempo, quando a gente não pagava as nossas dívidas, as nossas contas, a lei permitia que os seus filhos e todos os seus familiares fossem levados, presos e vendidos como escravo, de maneira que o dinheiro arrecadado ia saldar a dívida. Era terrível naquele tempo. E isso estava para acontecer. O profeta faz duas perguntas para aquela mulher. Primeiro, como eu posso lhe ajudar? Muito parecido com Jesus. As pessoas estavam enfermas, tinha um cego, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Óbvio, parece óbvio, né? Nem sempre é. O aleijado, o que você quer que eu faça? Óbvio, parece óbvio, nem sempre é. Depois eu vou explicar por quê. E ele faz essa pergunta para ela, como eu posso te ajudar? Segunda pergunta, o que você tem em casa? Ela diz, tua serva não tem nada mais além de uma vasilha com azeite. Ele diz, então vai na vizinhança toda, pede vasilhas emprestadas. Mas muitas vasilhas emprestadas. Então, ela e os meninos foram pela vizinhança toda pedindo vasilha emprestada. Pode emprestar uma vasilha vazia? Pode emprestar uma vasilha vazia? E juntaram sei lá quantas vasilhas dentro de casa. Então, segundo a orientação do profeta, fecha a porta e pega a vasilha que tem azeite e vai enchendo as outras vasilhas. Na medida que uma encheu, separa, vai indo, separa, vai indo, separa, até que a mãe diz, mais uma vasilha, meus filhos. E um deles diz, mamãe, acabaram as vasilhas. E diz a Bíblia que o azeite parou de correr quando ouviu a palavra, as vasilhas acabaram. Ela, entusiasmada com a casa forrada de vasilhas cheias de azeite. E deixe-me dizer uma coisa para você, azeite era um produto caríssimo naquele tempo, porque ele servia para muitas coisas. Para comida, para fazer comida, para iluminar a casa e para sarar as feridas. Era um produto de altíssimo valor. Muito bem. Ela entusiasmada vai falar com o profeta diz assim, agora pega o azeite, vende e com o dinheiro paga as tuas dívidas e você e teus filhos poderão viver do que restou, ou seja, vender para ganhar dinheiro. Eu imagino quantas vasilhas tinham dentro desta casa. Essa é a nossa história de hoje. E nesse meio estranho que estamos vivendo, nessa chamada pandemia, nesse lockdown, nessa coisa de tudo fechado, ou quase tudo fechado, mas nós estamos vendo tantas coisas difíceis acontecerem. Eu recebi hoje um vídeo de uma avenida de São Paulo, quilômetros de pessoas numa fila, porque lá na frente tinha uma placa, vamos dar cestas básicas. Horroroso! São Paulo. Nós estamos vendo coisas acontecendo aqui. Os nossos amigos estavam compartilhando antes do culto que eles já têm visto pessoas em alguns cantos da cidade andando nas ruas como sem rumo, porque talvez tenham já perdido suas casas, as coisas estão difíceis, não é? Um tempo muito estranho, muito difícil de explicá-lo, de entendê-lo. E talvez você esteja vivendo as consequências terríveis de toda essa situação. Mas seja lá qual seja a sua situação, aqui nessa história eu encontro 3 elementos que nos ajudam na construção de um milagre. Isso mesmo. Muitos milagres da Bíblia Sagrada Deus fez sem a interferência e sem a ajuda de qualquer ser humano. Ele faz a chuva cair, não pede a nenhum ser humano para fazer nada. Ele faz as plantas crescerem e não pede a nenhum ser humano para fazer nada, com exceção de plantar. Muitas coisas Deus faz sem a nossa ajuda, Mas eu vejo na Bíblia Sagrada muitos milagres acontecendo com a ajuda do ser humano. Vou dar alguns exemplos. O povo está com fome num dia que Jesus está falando para uma grande multidão. Alguém diz, Jesus, o povo está com fome. Então Jesus pergunta, o que vocês têm aí? Alguém diz, tenho 5 pães e 2 peixes. Ele diz, isso está bom, dá na minha mão, dá isso nas minhas mãos. Manda o povo sentar em grupos de 50 e de 100.
E ele orou, repartiu em cestos, disse para os discípulos, vão, alimentem. E toda uma multidão, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, 10.000, 12.000 pessoas, foram alimentadas porque alguém fez algo que Jesus pediu. Lázaro está morto, 4 dias sepultado. Jesus vai ressuscitar o Lázaro, mas ele pede ajuda das pessoas. Primeiro, tirem a pedra. Jesus podia explodir a pedra, fazer a pedra levitar, fazer qualquer coisa, ele tem poder, mas ele pediu ajuda. Depois que o menino sai ressuscitado, atado, mumificado, Jesus pede ajuda de novo, assim, tirem as ataduras dele e deixe-o ir. Por que Jesus pediu ajuda? Porque de vez em quando Deus quer a nossa cooperação. Quantas passagens da Bíblia diz, se você for obediente, se você for fiel, Deus abençoará. Há muitos milagres na Bíblia que são construídos com a parceria entre pessoas e Deus. E este é um deles. Esta viúva, como contamos na história, vem à presença de Jesus para falar da morte do seu marido e o acúmulo de dívidas, porque ele não estava saindo para o ganha-pão e acho que o aluguel está atrasado, a conta na mercearia está atrasada e eles não têm mais comida em casa. É uma situação dramática, uma situação muito parecida com a situação que nós estamos vivendo. E à luz do que cantamos, grandes coisas estão para acontecer. Eu queria dizer que talvez boa parte, quem sabe a maioria das grandes coisas que virão a surgir, a acontecer na nossa vida, dependerão da nossa parceria com Deus na construção deste milagre. O que está acontecendo aqui? Primeiro, a gente tem que ser realista. Tem pessoas que estão sublimando o sofrimento. Não, imagina, tá tudo bem, Deus sabe. Mas em cima desse tudo bem, Deus sabe, estão inertes, estão fazendo nada. Estão na dependência de um super-herói, como falamos domingo passado, que vem e resolva pra gente. Não, temos que ser realistas. A minha situação é esta e eu estou passando por este problema. O problema existe mesmo. Do outro lado, eu não posso gostar do problema. Por isso que eu disse, nem sempre é óbvia a pergunta de Jesus. Que queres que eu te faça? Como a pergunta do profeta. Como posso lhe ajudar? Ajudar identifica uma cooperação. Como eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer por você para que você vá adiante? Existem pessoas que gostam do problema por uma coisa chamada ganho secundário. O que é o ganho secundário? O ganho secundário é aquilo que eu recebo enquanto estou doente ou limitado por alguma situação. Então, por que Jesus pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Quero ver, disse ele. Mas se ele fala, eu quero ver, isso significa que ele vai virar uma pessoa normal e ele vai ter que sair para trabalhar. Agora, se ele continuar cego, ele depende de esmola, ele não precisa trabalhar. Esse é o ganho secundário, a esmola. A Bolsa Família. Né? A Bolsa Família. Ou então, eu estou doente e eu sou carente de cafuné, carente de afirmação, carente de elogio das outras pessoas, então eu prefiro continuar doente desde que eu consiga receber o cafuné de alguém. Isso é o chamado ganho secundário. Então há essa pergunta. Você realmente tem um problema? Tem um problema mesmo? Então, você quer de fato resolver esse problema? Se você quer, eu vou dar 3 dicas para você. 3 dicas para a construção de um milagre na sua vida. Primeiro é a construção interna. Segundo, a construção externa. E terceiro, a construção vertical do milagre. Vamos para a construção interna do milagre. Olha a pergunta que o profeta faz para esta dona. Dona, o que é que tem na sua casa? Tem uma vasilha com azeite. O que isso significa? Você tem um problema. O problema é verdadeiro. Você quer sair dele? Eu vou fazer a pergunta do profeta. O que há na sua casa? O que há na sua vida?
A nossa vida não é decorada, não está envolta somente em desgraça. Há algo da graça, com certeza, ainda na sua vida. Você está vivo? Há algo da graça na sua vida. Você está me ouvindo, está me vendo? Há algo da graça na sua vida. Você tem amigos, você tem família, há algo da graça na sua vida. O que há em sua casa? Olha, de onde eu posso começar? O que eu posso fazer? O que eu tenho nas mãos? O que está viabilizado nas minhas mãos? Há algo dentro do meu coração, da minha mente, a partir do que eu posso cooperar com Deus na construção deste milagre? Pense sobre isso. Há algo da graça na sua vida. Eu tenho certeza que há algo da graça na sua vida. Eu tenho vivido estes dias com pessoas da nossa igreja que estão me dando muitos incentivos ao choro de gratidão a Deus por suas vidas. Pessoas que estão sofrendo agora mesmo pelo desemprego, pela enfermidade, por dívidas acumuladas porque não tem dinheiro para aluguel, ou para pagar a continha, ou uma prestação. Estas mesmas pessoas estão ajudando outras pessoas, estão tirando de si alguma coisa para cooperar. É um que escreve um texto, é um que faz alguma coisa. Esse pessoal que está aqui tocando, esse pessoal que está aqui atrás dessas câmeras, desses vídeos, desses computadores, como o Marcelo e a família dele, doando a casa dele para isso. E outras pessoas que eu poderia mencionar que mesmo durante o sofrimento estão arrancando algo de graça para abençoar outras pessoas e construir o próprio milagre. O que de gracioso há ainda na sua casa, no seu coração e na sua mente? Pense sobre isso. O primeiro passo para a construção do milagre é a construção interna do milagre. Ou seja, eu olhar para mim e falar, tenho um problema, eu quero resolver esse problema e percebo que há algumas coisas dentro de mim ou no ambiente de minha casa que podem ser a plataforma, compor a plataforma da construção deste milagre. Segundo, o milagre deve ser construído também externamente. Quando o profeta fala assim, vai na tua vizinhança e pede vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, e depois vai para a tua casa. O que eu aprendo aqui? Network, lista de contatos, meus amigos. Eu tenho um amigo aqui na cidade que ele tem uma frase que marcou a minha vida. Aliás, esse cara marcou a minha vida de várias maneiras. Mas uma das frases fantásticas dele para a minha vida foi essa. Nassif, o nome dele é Tony, meu amigo Tony. Uma vez ele disse, Nassif, eu posso começar a minha vida do zero outra vez se eu não perder 3 coisas. Falei, o quê? Ele disse, minha família, a graça de Deus sobre a minha vida e o meu celular. Falei, por que o celular? E ele ainda mostrou o meu celular. Ele falou, porque aqui está o meu network, a minha lista de contatos. Eu posso começar do zero, com a graça de Deus na minha vida, com a minha família do meu lado, eu vou encontrar estas pessoas e eu sei que eu posso reconstruir a minha vida. Sabe, há milagres de Deus que dependerão de uma construção externa deste milagre. Dependerão do seu network. Ou seja, lista de contatos, das suas amizades. Você é alguém que investe em amigos? Você sabia que quando a gente fica velhinho, quem sobra são os amigos? Os filhos vão, não sei quem vai, sobram os amigos? Quem são? Quais são? Quantos são seus amigos? Talvez não necessariamente os milhares de amigos do Instagram ou os milhares de amigos do Facebook, que vale a pena tê-los, faz parte do seu network. Mas amigos com quem você pode contar, a quem você pode pedir uma vasilha emprestada. Esta mulher tinha amizade na sua vila, na sua comunidade.
Imagine se ela fosse uma carrancuda, como muitos são, especialmente alguns evangélicos, que olha para outras pessoas com desdém, como se não fosse gente, só porque você tem Jesus no coração, mas anda como se tivesse com o rei na barriga, orgulhoso, de nariz empinado, e todo mundo é menos que gente. Na hora do sofrimento, essas pessoas não estarão do seu lado. Você precisa aprender a investir em amizades verdadeiras. Sabe como a gente investe em amizade verdadeira? Sendo bênção para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, porque pode ser que um dia a gente precise deles. Nunca ria de pessoas que estão na subida da montanha porque você está folgadamente descendo. Porque um dia você pode ter que subir de novo e elas estarão descendo. Nunca ria das pessoas que estão economicamente para baixo. Nunca ria de ninguém que está sofrendo porque você está em alta. Um dia pode ser que você também esteja em baixa e estas pessoas em alta. Temos que aprender a valorizar pessoas mais do que coisas. Quando eu estava estudando finanças para minha tese há uns anos atrás, eu li um livro de um cara e ele escreveu uma frase maravilhosa. Ele disse assim: as pessoas são muito engraçadas. Elas compram coisas que não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar às pessoas as quais elas odeiam. Do tipo assim, eu vou esnobar essa outra pessoa. Isso não é construção de amizade. Isso é construção de paredes. E se nós construímos paredes, nós vamos ficar isolados dentro delas. Esta mulher tinha amigos e pediu simplesmente vasilhas emprestadas. O que eu quero dizer com isso? Que nem sempre os seus amigos lhe trarão montanhas de dinheiro, lhes darão casas e carros de presente, mas talvez eles emprestem alguma coisinha para você que dali você pode lançar o foguete de novo e daqui a pouco devolver o que você tomou emprestado. Esta mulher tinha amigos, ela tinha vasilhas, ela tinha network, ela tinha construção externa do milagre. Construção interna, olha o que há em sua casa. Há algo da graça. Construção externa, como você pode ser abençoado por pessoas que você passou a vida abençoando? Ah, você não tem amigos? É hora de começar. É hora de começar. No mínimo, por inteligência, você tem que começar a ter amigos. Network. Se você tem algo da graça dentro de você e tem network, tem lista de contatos, tem amigos virtuais ou presenciais, é tempo de você pegar o que da graça tem dentro de você ou na sua casa e espalhar para eles. Ah, eu sou capaz disso. Espalhe o seu currículo. Espalhe cartas, espalhe telefonemas, text messages, mensagens de texto. Faça o que for possível na sua rede de contatos. Terceiro, construção vertical do milagre. Neste caso aqui, simbolizado pelo profeta. Era uma construção vertical. Ou seja, ela tinha um relacionamento com o líder espiritual. Que importante é termos relacionamento com o líder espiritual. Quando eu estava estudando a Bíblia nesse trecho, eu pensei que eu podia usar isso daqui para pôr medo em você. E diz assim: se você não mantém relacionamento com o seu pastor, Deus não fará milagres. Sabe, esta atitude não é de um líder espiritual, é de um guru. Sabe a diferença entre líder espiritual e guru? Líder espiritual ajuda você a amadurecer. Líder espiritual ajuda você a perceber coisas que você não tinha percebido. Líder espiritual ajuda você a acessar o seu network. Líder espiritual amadurece você e te liberta para viver em liberdade. Guru é o contrário. Ele escraviza você, ele escraviza a sua alma,
escraviza a sua vida e coloca dentro de você um medo que você não dá um passo sem consultar o guru antes. Isso não é líder espiritual da Bíblia, ainda que alguns se dizem profetas, sacerdotes, pastores, apóstolos, bispos, semideus, o que for, para escravizar você. Isso não é liderança espiritual. O Eliseu é um tipo, uma representação do que Jesus é. Nós temos que ter relacionamento vertical com o Senhor Jesus Cristo, através do conhecimento da Bíblia Sagrada e da oração. Quando eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho a terceira dica para a construção de milagres na minha vida. Olha o que o profeta diz para ela: fecha a tua porta e junto com teus filhos derrama azeite nas vasilhas. E um milagre aconteceu. Milagre é alguma coisa que eu não posso produzir, nem ninguém pode produzir, só Deus pode produzir. Mas este milagre, neste caso, dependeu de duas fases anteriores. O que há dentro de tua casa e qual é o relacionamento que você tem com os seus vizinhos. Quando isso se deu, então tudo que era necessário para que Deus realizasse um milagre, ou seja, algo inédito, extraordinário, sobre-humano, Deus fez. Talvez isto falte a você. Você descobrir, primeiro, se você quer sair do problema de verdade. Segundo, se você tem algo da graça dentro do seu coração, da sua mente ou da sua casa. Depois olhar a sua vizinhança. Como você pode usar o seu network para lançar-se novamente ao mercado, lançar-se novamente a um novo estilo de ganha-pão que você nem imaginou seria capaz até agora, seria possível até agora. E aí, dependa da ação milagrosa de Deus. Deus pode fazer isso para você. 3 dicas para a construção de um milagre. Algo da graça em tua casa, o teu network e o seu relacionamento com Deus. Como que a gente vai enfrentar esses dias? Deixe-me dar alguns passos práticos para você. Primeiro, faz uma análise realista do seu caso. Faz uma análise realista. Sabe o que é realista? É diferente de pessimista e de otimista. Pessimista e, às vezes, o otimista exagerado, ambos vivem fora da realidade. Evidentemente que o otimista é muito mais feliz que o realista, que o pessimista. Mas é bom ser realista, ou seja, o que de fato está acontecendo, sem superdimensionar o problema e sem sublimar o problema. O que é que de fato está acontecendo comigo, com a minha casa, neste momento? Segundo, o que você tem para apresentar diante do Senhor? O que há dentro de você já plantado por Deus no seu coração que você pode dizer: Deus, eu tenho isso. O Senhor pode começar com isso. Terceiro, primo do segundo, de onde você pode recomeçar a sua vida? Os problemas nos quais você está inserido, olhe para estes problemas como escolas de Deus, de treinamento. Olhe para os problemas como espetos do Deus Altíssimo, espetando a sua mente, para ela perceber novidades na sua vida. Para você começar a olhar as coisas com outro prisma. Para você romper paradigmas e abrir a sua cabeça para novas ideias, caminhos, projetos. Será que você está amadurecendo com os seus problemas? Porque os problemas existem para nos amadurecer. Domingo que vem falaremos sobre isso na vida do apóstolo São Pedro.
Problemas servem para nos amadurecer e abrir os nossos olhos a novos horizontes, novas perspectivas. Outra dica: como vai seu relacionamento com Deus? Como vai seu relacionamento com Deus, que pode ser exemplificado pelo seu relacionamento com o seu líder espiritual? É o seu líder espiritual alguém maduro na palavra de Deus e maduro na vida? É o seu líder espiritual alguém que está genuinamente interessado no seu crescimento e na sua independência? E eu diria mais, na sua interdependência, porque maturidade é assim, a gente nasce absolutamente dependente. Depois a gente aprende a ser independente, mas a gente se torna sábio quando a gente se torna interdependente. É o seu líder espiritual alguém que o está ajudando a crescer e ser livre e ganhar o seu pão com o seu esforço, com a sua inteligência, com seus dons e talentos e a bênção de Deus? Agora, deixe-me dizer, como vai o seu relacionamento com Ele diretamente? Como você tem lidado com isso? Qual é a sua comunhão com Deus? Porque daí virá o extraordinário na sua vida. Quando você cumprir com o que é ordinário, Deus entra com o extraordinário. O jeito de o ordinário do dia a dia ser tocado pelo extraordinário de Deus é eu fazer o que é preciso na esperança de que Deus faça o que eu não posso fazer e Ele o fará. Qual é o segredo de vivermos e sobrevivermos a esta pandemia? Simples. Simples. Sermos pessoas de Deus, investirmos em amigos e em relacionamento com Ele. Aí está o segredo de sobrevivermos a tudo isso. Você percebeu que o mundo está mudando? O mundo está mudando demais. Você percebeu que as pessoas estão trabalhando em casa? Os escritórios tendem a fechar. Por que o dono de uma empresa vai pagar milhões e milhões de reais ou dólares em aluguel de prédios se você pode trabalhar da sua própria casa? Vai abrindo a sua mente. Você está percebendo que as grandes cidades vão ficar obsoletas em algum momento, porque se todo mundo trabalha de casa, para que morar lá perto do serviço se eu posso morar no lugar mais barato, mais tranquilo? Você percebe que o trânsito vai mudar, a poluição vai mudar, porque tudo vai ser diferente? Você está conseguindo perceber isso? Deixe-me dizer, sabe quem vai sobreviver a essa pandemia? Quem é bom em uma área de sua vida. Se você olha para os ricos, Joy, os ricos têm algumas características marcantes. A mais importante delas é que quase todo rico é bom em uma coisa. Ele é expert em uma área da vida, por isso ele ficou rico. Se você é expert em uma área da sua vida, você tem chance de ser empregado por uma empresa multinacional sem sair da sua casa porque você é o the best, é o melhor naquele assunto. Ah, não é? Então, sabe o que você tem que fazer? Começar agora a ter algo da graça aí na sua vida. Investe em conhecimento. Investe em aprendizado. É seu tempo, porque daqui a pouco você pode sair dessa situação por um milagre divino. Deixe-me dizer uma coisa. Um livro que eu li há uns anos atrás, o autor disse o seguinte: o livro se chama O Sucesso Não É Por Acaso. O nome do autor eu não lembro. Mas ele diz o seguinte: qualquer coisa que você estudar meia hora por dia, infalivelmente, em 4 anos, você é um expert naquele assunto. Você não sabe inglês? Então você não está estudando nem meia hora por dia. Você não sabe... O que você não sabe? Estuda meia hora por dia. Qualquer coisa que Einstein era
capaz de fazer, você é. Basta se aplicar meia hora por dia na mesma coisa. Estuda, aprende, investe, investiga. Porque isso é o da graça de Deus aí que está na sua casa. Você não precisa sair daí agora para fazer sobre isso. Pense sobre isso. O mundo está mudando. Se você é um expert, se você é um gênio... Aqui nos Estados Unidos tem um visto que se chama habilidades extraordinárias. Se você é top 1% do planeta, os Estados Unidos dá green card para você morar aqui se você é top 1% daquele tema. Seja do que for. Eu conheço uma moça que ganhou green card porque ela era fisioterapeuta especializada em respiração, em pulmão. Ganhou green card. Eu conheço um cara que toca sax, ganhou green card. Eu conheço um cara que trabalhava com defesa pessoal. Ele ganhou green card, porque todo mundo que é top 1% do mundo, esse país quer. Deixe-me dizer, mas você não vai mais precisar sair da sua casa. Este país, ou a China, ou a Rússia, ou um país da Europa, ou os Estados Unidos, as grandes companhias do mundo vão descobrir que você é bom nessa área. E eles vão te contratar. O mundo está mudando. O que você precisa para isso? Investimento em conhecimento. E se você for trabalhar em casa, você vai precisar de muita disciplina. Porque estar em casa não significa não estar trabalhando. Estar em casa significa home office. Trabalho em casa. Tem que ter autodisciplina. Vai ter que levantar no horário certo. Vai ter que investir horas de trabalho da sua casa. Mas vai ter que ter autodisciplina. E eu diria uma coisa que o meu amigo Marcelo, que está atrás das câmeras, diria para mim, é verdade. Investe numa internet de qualidade, porque isso vai lhe ajudar a conectar-se com o mundo. Como nós podemos receber um milagre de Deus? 3 dicas. Há uma construção interna. O que há em você? Nada vai construir algo dentro de você. Uma construção externa. O meu network construiu algo dentro de você, espalha o seu currículo, o seu resumê. Não para, não para, não para. Quanto mais vasilhas, mais possibilidades delas serem cheias. Terceiro, o seu relacionamento com Deus. Faz isso e o milagre pode nascer na sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor nos ensina com a sua palavra, que foi escrita há milhares de anos atrás, a vivermos, sobrevivermos, vencermos, crescermos, evoluirmos e passar por tudo isso no dia de hoje, com a tua palavra tão antiga e tão atual. E eu quero pedir, Senhor Jesus, dá a cada pessoa que está nos assistindo graça para entender qual é o problema, para de verdade, no fundo do coração, saber se de fato e verdade quer sair do problema. Senhor Deus, ajuda que cada pessoa que está assistindo este culto perceba em sua própria casa ou em seu próprio coração ou mente o que da graça ainda está lá e a partir dali recomeçar ou começar caminhos novos, inovar, inventar, reinventar novos nichos de atividade, de profissão, de ganha-pão. O que há dentro do coração ou da casa de cada uma destas pessoas? Senhor, ajuda que cada um de nós saiba investir numa rede de contatos. Não só as redes da internet, talvez elas sejam o melhor caminho hoje, mas de fato investirmos em pessoas, em amigos. Ajuda, Senhor. E em fazendo tudo isso, eu te peço, enche as vasilhas dessa gente. Enche as vasilhas dessa gente, a fim de que eles tenham dinheiro para pagar suas contas e viver com dignidade.
faz o milagre da dignidade, da vida digna, da barriga cheia, do coração alegre, da família feliz, porque os teus filhos têm algo da graça dentro deles, tem um bom network, e o Senhor agora realizará o inédito. Realiza o inédito, realiza o sobrenatural, realiza o extraordinário no ordinário da nossa existência. É a minha oração por todos nós, no nome bendito, no nome forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Obrigado, viu, que você está conosco. Espero que você faça isso. Olha para dentro do seu coração, da sua casa, o que é que tem aí dentro. Quem sabe a partir daí novos caminhos surgirão na sua vida. Quem é o seu network? Quais são as pessoas que você se relaciona? Expande o seu network. E enquanto isso, estuda, se aplica, investe, investiga, aprende, seja um expert em alguma coisa, porque daqui a pouco o inédito de Deus acontecerá na sua vida. Amém? Amém.